Olá, turma do sexto ano. Aqui é o professor Gabriel, novamente com vocês, aqui para dar um pequeno resumo, um pequeno reforço da nossa aula número 5, tá ok? Nossa aula do dia 8 de março de 2021, a aula 5 com conteúdo aqui para começar, números pares e ímpares, certo? Como nós já vimos, né, no conjunto de números naturais, nós temos dois subconjuntos muito importantes e bastante usados, que são os pares e os ímpares. Os pares são todos esses números aqui, né? E todos eles terminarem com 0, com 2, 4, 6 e 8, todos eles serão números pares, né? E aqui segue os demais, né? E uma das características a mais importante, se não a maior delas, é que todos os números pares eles são divisíveis por 2, ou seja, eu posso dividir qualquer número par por 2, certo? E os números ímpares, né, eles são todos os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, né? E ao contrário dos números pares, né, os pares eu posso dividir por 2, já os números ímpares eu não posso dividir por 2, ou seja, eles não são divisíveis por 2, certo? E algumas curiosidades, algumas coisinhas que acontecem aqui com os pares e os ímpares são as seguintes. Olha só, veja aqui com atenção, né? Eu tenho aqui, né, um par mais par, ou seja, se eu somar dois números pares, eu sempre vou ter como resultado outro número par, né? E aqui os exemplos que eu coloquei. 4 mais 6 é 10, e 10 é um número par. 8 mais 10 é 18, 18 é um número par. 12 mais 6 é 18, 18 é um número par. 22 mais 14 dá 36, 36 é um número par também, né? E acontece a mesma coisa se eu somar dois números ímpares, né? Um número ímpar mais outro número ímpar, eu vou ter como resultado um número par. Vejam só, 3 mais 5 dá 8, 8 é par. 7 mais 9, 16, 16 é par. 15 mais 7 é 22, 22 é par. E 19 mais 21, né, dá 40, e 40 é um número par também. Já quando eu vou adicionar, quando eu vou somar um número par mais um número ímpar, o resultado vai ser agora um número ímpar. Vejam só, 3 mais 4 é 7, 7 é ímpar. 15 mais 6 é 21, 21 é ímpar. 21 mais 8 é 29, 29 é um número ímpar. E 35 mais 12 vai dar 47, 47 é um número ímpar. Então percebam essas três características, essas três curiosidades aqui sobre os números pares e os ímpares. De novo, ó, se eu somar dois números pares, o resultado é um número par. Se eu somar dois números ímpares, o resultado é um número par. Se eu somar um par mais um ímpar, vai ser o resultado um número ímpar. Tá ok? Continuando aqui a nossa aula, nós vimos também, né, um pouco sobre a adição, um pouco mais, né, algumas propriedades e algumas características da adição, certo? Vamos lá. Nós temos aqui, eu coloquei uma pequena demonstração, né, lembrando como que a gente faz uma adição. A gente agrupa os números, ou seja, as parcelas, para poder ter a nossa soma, que é o nosso resultado. Dei um exemplo aqui. Eu tenho três parcelas, ou seja, três números, né, que somados o resultado, né, vai ser a nossa soma. A gente chama de soma, tá ok? Cada um agrupado nas suas ordens, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Nós vimos também algumas propriedades da adição, né? Que são como se fossem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, que a gente tem que analisar, né? Que vai servir sempre que a gente for fazer uma adição. Olha lá, vejamos aqui. Temos primeiro a propriedade do fechamento. Que qual é? Que nós já estudamos os números naturais, né? E ela diz o seguinte: se eu somar dois números naturais, no caso aqui, ó, nessa regrinha ele diz o quê? A mais B é igual a C. Professor, não sei o que é essas letras aí. Não entendi. Essas letras, na matemática, elas representam números. Números, né, naturais, como nós já estudamos. Então, ó, se eu somar um número natural mais outro, o resultado vai ser outro número natural. Como eu coloquei aqui no exemplo, ó, 5 mais 6, né, ou
12 mais 31 ou 15 mais 13. Todos eles são números naturais e os resultados, como nós estamos vendo aqui, também são números naturais, certo? Prosseguindo para a próxima propriedade, é a propriedade comutativa. E o que ela diz? Eu tenho aqui A mais B é igual a B mais A, ou seja, se eu tomar dois números naturais, né, como eu coloquei aqui, 8 mais 10 é 18. E se eu inverter a posição desses números, se eu trocar a posição, 10 mais 8, o resultado vai continuar sendo 18, né? O mesmo resultado. Ou seja, a alteração, a posição dos números não altera a nossa soma, né? O nosso resultado. 15 mais 3 e 3 mais 15 dá o mesmo resultado, 18. 21 mais 12 ou 12 mais 21, né? O resultado 33. Então, não muda o valor se eu trocar a ordem, né? A posição dos números, certo? Temos aqui mais uma propriedade, que é a propriedade associativa. Que aí você lembra lá das operações, ou melhor, das expressões numéricas, né? Que você tem parênteses, chaves e colchetes, né? E aqui, por exemplo, eu tenho A mais B dentro do parêntese, mais C fora do parêntese. E tem os mesmos números, né? Agora o A está fora do parêntese. E quem está dentro é o B mais C. Então, olha só, vejam aqui o seguinte, eu tenho 5 mais 3 dentro do parênteses, mais 10, né? Resolvendo primeiro sempre o parênteses, eu vou ter aqui, 5 mais 3 é 8. 8, resolvido já o parênteses, mais 10, 18. Agora o contrário, eu tenho 5 fora do parênteses e 3 mais 10, né, dentro do parênteses. Resolvendo o primeiro parênteses, 3 mais 10, 18. 5, ou melhor, 13. 5 mais 13 igual a 18, certo? O mesmo no próximo exemplo acontece também, tá? Agora, vendo aqui a próxima propriedade, as duas últimas, que é a do elemento neutro, né? O elemento neutro, na adição e na subtração também, vai ser o número 0, tá? Por que o 0? Porque o 0, né, se eu somar o 0 com qualquer número ou subtrair ele de qualquer número, o resultado vai ser sempre o número, né, que não é o 0. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui A mais 0 ou 0 mais A vai dar o próprio A, né? Olhando os exemplos aqui, eu tenho 5 mais 0 ou 0 mais 5, que está na mesma, né? Apenas troca a ordem. O resultado vai ser o próprio número, que não é o 0, que no caso aqui é o 5. E aqui, 15 mais 0 ou 0 mais 15 vai dar 15, ou seja, o 0 ele não altera, ele não muda o valor de uma soma ou de uma subtração, tá ok? E continuando, o último, né, a nossa última propriedade é do elemento oposto, ou também eu posso chamar de elemento simétrico, né? O que essa propriedade diz? Ela diz que se eu pegar um número e subtrair por ele mesmo, o resultado vai dar 0, certo? Tem que A menos A dá 0. E eu coloquei os exemplos aqui. 7 menos 7 dá 0. 100 menos 100 dá 0. 21 menos 21 dá 0. Tá ok? Bem simples. E como atividade para casa, eu passei para vocês, né, as páginas do livro 19, 28 e 29. E com o que nós estudamos hoje, vai dar para vocês resolverem as questões dessas páginas aí, tá bom? E aí vocês façam a atividade e depois mandem para mim, tá bom? Então, bom exercício, boas questões e qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no grupo, tá bom, turma? Então, até a próxima.